No dia a dia do cristão, muitos gigantes se levantam contra nós, tentando nos derrotar, nos derrubar e tentam nos vencer. Esse é o estudo de número 1208 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E através da Bíblia nós podemos aprender a combater e a vencermos esses gigantes, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos ao nosso tema: combatendo e vencendo gigantes. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 31, que diz: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Combater é estar em combate, é batalhar, é guerrear, é pelejar, é defrontar, e nós estamos combatendo, batalhando o tempo todo, mas sempre com o nosso Senhor Jesus nos sustentando, nos ajudando e nos dando vitória. Vencer é conquistar, é prevalecer, é triunfar. Vencer é ganhar. O que consideramos gigantes para nós? Já parou para pensar? Pois tudo que parece ser grande e não temos o controle, como por exemplo circunstâncias desfavoráveis, obstáculos, desafios, fortalezas, podemos considerar gigantes. A Bíblia, ela nos dá exemplos de pessoas com estaturas altas sendo chamados de gigantes, como exemplo do gigante Golias. Esse é o que todos nós conhecemos melhor. 1 Samuel capítulo 17, verso 4 diz: saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Essa é a versão da Bíblia King James, e ela descreve a altura de Golias. Temos o exemplo de homens grandes no sentido de estaturas que moravam em Canaã, e os espias que Moisés mandou para ver como era aquele lugar relatam sobre ele. Números capítulo 13, verso 32 e verso 33 diz: e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Esse é o relato de 10 dos 12 espias. E eles estavam falando isso com medo, com pavor, acreditando na possibilidade de não vencerem aqueles gigantes. Eles fizeram o coração do povo israelita derreter de medo. E também nós temos o exemplo de Isbi-Benob em 2 Samuel capítulo 21, verso 16, que diz: ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso ele estava armado com uma grande espada. Isbi-Benob era um guerreiro filisteu, e o desejo desse grande guerreiro era matar a Davi, que era rei e estava na batalha contra os filisteus. E nós vemos que grandes homens foram derrotados, foram vencidos e foram destruídos por pessoas que confiavam plenamente no Senhor. Davi, ele era um jovem ruivo, não era guerreiro, mas era corajoso. Ele era destemido e principalmente ele era temente ao nosso Deus.
1 Samuel capítulo 17, verso 42 fala assim: Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Enquanto os guerreiros de Israel estavam amedrontados, fugindo de Golias, Davi enfrentou-o, mesmo sofrendo desprezo, afronta e até ameaça. 1 Samuel capítulo 17, verso 43 e verso 44 diz: Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Gigantes tentam nos amedrontar, nos diminuir, nos paralisar, mas Davi não se amedrontou. Ele ouviu toda a afronta de Golias e não deu credibilidade. Sabe por quê? Porque o foco de Davi estava no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. É importante nós nos lembrarmos que diante dos gigantes ou das adversidades, nós devemos reagir, mas reagir confiando plenamente no nosso Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e verso 46 diz: Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, olha a confiança plena de Davi no Senhor. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele tinha foco. O nome do Senhor deveria ser exaltado. Ele não combateu o gigante Golias confiando na sua força, no seu entendimento, mas ele confiou plenamente no Senhor. Salomão, em Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor é Ele quem aplana os nossos caminhos e é Ele que nos faz descansar em verdes pastos. É Ele que nos dá a vitória, como nos mostra nosso texto base. E Deus deu a vitória para Davi. Davi combateu aquele gigante no nome do Senhor e o venceu, porque Davi confiou plenamente na força do Senhor. Agora vamos falar de Caleb. Vamos nos lembrar que ele venceu e ele conquistou a terra prometida, enquanto aqueles 10 espias ficaram apavorados, se sentindo como gafanhotos diante dos inimigos, pois os inimigos eram mais fortes do que eles. Caleb não. Números capítulo 13, verso 31 diz: Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Realmente, o medo paralisa e torna o ser humano incrédulo, pois enquanto eles olhavam para a força, para a altura do oponente, dos gigantes, Caleb olhava para a força do Deus vivo e poderoso, já certo da vitória. Números capítulo 13, verso 30 diz: Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés: Subamos e herdemo-la. Disse ele: Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Caleb estava confiando plenamente no Senhor. É de Deus que vem a nossa capacidade. Caleb, ele estava combatendo a incredulidade daqueles 10 espias e do povo que se deixou levar por eles.
e certo de que aqueles gigantes não eram mais poderosos de que o Deus que Caleb servia. Caleb, ele sabia que para Deus não existe nada impossível, e ele não confiou na capacidade dele ou na força dele, mas plenamente confiante na força e no poder do nosso Deus. Caleb tentou animar e tentou fortalecer a fé daquele povo. Isso agradou ao nosso Deus, pois Caleb sabia que o Senhor estava com eles. Números capítulo 14, verso 8 e verso 9 diz: se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Olha a fé de Caleb, sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Aquele povo parecia ter memória curta, pois quantas maravilhas e prodígios eles viram o Senhor realizar a favor deles. Mas Caleb honrou a Deus com a fé. Ele sabia que tudo o que eles precisavam para vencerem era simplesmente o favor do Senhor, a presença do Senhor, a bondade do Senhor. 45 anos depois, veja bem, não foi no mesmo momento e nem no mesmo ano, foi 45 anos depois que Caleb conquistou o Monte Hebron, aonde moravam aqueles gigantes. Josué capítulo 15, verso 13 e verso 14 diz: de acordo com as orientações dadas por Yahvé, Josué entregou a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, também conhecida como Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou destas terras os 13 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Caleb, confiando na bondade, na graça, na misericórdia do nosso Deus, combateu aqueles gigantes e os venceu. Eles foram derrotados porque Caleb confiou plenamente no Senhor. Olha, Caleb não ficou olhando para o tamanho deles, mas ficou fixo, olhando para a força, para a grandeza do nosso Deus, que é fiel para cumprir as suas promessas. Davi, certa vez, foi guerrear contra os filisteus e naquele combate Davi ficou muito cansado. A Bíblia fala que ele ficou exausto. Segundo Samuel capítulo 21, verso 15 diz assim: houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ele se tornou presa fácil para Isbi-Benob, aquele gigante que tinha prometido matá-lo. Mas Davi, ele não estava sozinho, além do Senhor, do Todo-Poderoso. Ele tinha também bons guerreiros, bons soldados, e Davi foi defendido pelo sobrinho. Segundo Samuel capítulo 21, verso 17, diz: entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Davi era amado pelos seus soldados e pôde entender que tem combates que somente na força do Senhor venceremos, como quando ele derrotou o gigante Golias. Já
nessa batalha contra aquele gigante filisteu Isbi-Benob e contra o exército filisteu, ele não estava só. Ele precisou da ajuda, ele precisou do socorro de Abisai. Assim é conosco. Tem batalhas que combateremos somente nós e o Senhor, mas terá batalhas que será necessário o auxílio dos guerreiros valentes da oração, orando conosco, nos ajudando, nos trazendo palavras de ânimo, de coragem, e quando necessário, o Senhor levantará pessoas para nos auxiliar. O gigante Isbi-Benob não venceu a batalha, porque Abisai estava atento e combateu. Abisai derrotou e venceu aquele gigante. Eu vou começar a concluir. Nos combates, é necessário focarmos no Senhor, nos fortalecermos na força do seu poder, confiarmos plenamente em suas promessas, que possamos vencer gigantes que se levantam contra nós, não ignorando-os, mas combatendo-os, confiando plenamente no Senhor, na sua força, na sua graça, na sua bondade e misericórdia, pois assim poderemos nos lembrar o tempo todo, como diz o nosso texto base: o Senhor é quem dará a vitória. Provérbios capítulo 21, verso 31, vamos rever. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Lembre-se, o Senhor é quem nos dá a vitória, como nos ensinou nosso texto base. Não importa quem ou o que seja o gigante que tem se levantado contra a tua vida, o importante é você se lembrar que na força do Senhor, que com o Senhor você é mais que vencedor. Portanto, pode combater, mas confiando que o Senhor já te deu vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça do seu like. Caso ainda você não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandissimamente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.